Voltamos com Família na Real, hoje recebendo a delegada Natália Sampaio de Figueiredo, titulado Núcleo Policial Investigativo de Feminicídios, de Teresina. Doutora, muito obrigada mais uma vez. A gente que fala aqui sobre um tema muito pesado hoje, trazendo essas notícias das últimas semanas, vítimas de violências e terríveis, né? A forma de execução que a gente conversava aqui, que não se resume mais a um tiro, não se resume mais a uma facada, a um tapa na cara. Aquele agressor, ele tem que humilhar a vítima, ele tem que esquartejar, enfim, terríveis as notícias, e a gente aqui está abordando todos os aspectos do feminicídio, né? E agora a gente percebe, doutora, que não atinge todas as mulheres da mesma forma. A gente conversava aqui que tem fatores como raça, classe social, orientação sexual e deficiência que aumentam a vulnerabilidade da violência doméstica. Eu queria falar um pouco sobre isso. O gênero, ele não é o único fator de vulnerabilidade quando a gente analisa a violência doméstica familiar. O que seria a violência de gênero? É justamente esse contexto em que o autor, ele menospreza, ele subestima a mulher, entende que ela é de menos importância que ele. Mas não é somente a violência de gênero, não é somente o gênero que é analisado na violência doméstica familiar. Temos os outros fatores de vulnerabilidade. Existe até um estudo, né, chamado de interseccionalidade, que é justamente analisar. Temos o gênero, mas existem outros fatores como raça, e a gente sabe que ainda permeia no Brasil e no mundo a questão do racismo estrutural, existe a questão da classe social, então são vários fatores. Por exemplo, quando a gente analisa os números de feminicídio no Brasil, não somente no Piauí, a gente vê que, infelizmente, as mulheres negras e periféricas lideram, infelizmente, esse triste ranking. Então, não é somente o gênero, existe justamente a ligação entre esses outros fatores de vulnerabilidade: gênero, raça, classe social, a questão da homofobia também é outro fator que acaba influenciando nesses números. E a questão a mulher, né? As pessoas perguntam muito se os crimes ali de violência doméstica têm como vítima somente a mulher. É bom até esclarecer isso, né, doutora? Porque a questão das mulheres trans, né, eu me refiro, e como é que tem sido lá na delegacia em relação a isso? A lei, ela trata de mulher. Então, não é somente aquela que nasceu com o sexo biológico fêmea, né? Aquela também que se entende como mulher, e aí a gente tem a questão da mulher trans, ou seja, biologicamente nasceu, como a gente fala assim, macho, né? O termo, né? Mas que ela se entende como mulher. A lei explicitamente não fala da mulher trans como vítima, mas a gente já tem como sedimentado nos tribunais que a mulher trans, num contexto de relação afetiva, por exemplo, ela pode ser sim entendida como vítima. E não somente na relação íntima de afeto. A gente vê que a lei do feminicídio, ela também traz a questão do feminicídio acontecer também pelo menosprezo ou discriminação pelo fato de ser mulher. Então, a mulher trans pode sim ser vítima de feminicídio. Ótimo, a gente quis trazer, doutora, porque a gente vê que é uma dúvida e a gente sabe que os fatos eles vão acontecendo muito mais rápido que a lei e é preciso que o judiciário dê uma resposta às demandas, e a gente viu que começaram a acontecer casos dessa natureza e os tribunais tiveram que solucionar, tiveram que dar uma resposta, e essa jurisprudência tem sido, né, pacificada no sentido de que sim. E agora, doutora Natália, a gente vai falar sobre os filhos, né? A gente vê o quanto que é terrível em uma família os filhos presenciarem essa violência, né? Muitas vezes os filhos eles presenciam desde muito tenra idade, assim, criança, já estão ali presenciando. Então, assim, na sua opinião, quais que são os impactos desse ambiente violento, tanto para a criança como adolescente? Nefasto. A gente tem até a expressão filhos do feminicídio. São crianças e adolescentes que perderam duplamente. Perderam a mãe porque foi morta, né, de uma forma tão cruel, e também perde o pai, aquela referência, porque foi preso, até mesmo no contexto do próprio afastamento familiar. Então,
é uma criança, um adolescente que vai carregar essa cicatriz pelo resto da vida. Daí a atenção não é somente a questão da responsabilização criminal do autor. Tem que ter também um olhar de cuidado, cuidar daquilo que restou depois que esse tsunami cruel que a gente fala, que é o feminicídio, passou por essa família. Essa criança, ela tem que ser cuidada. Eu me sensibilizei eu vi um vídeo que até foi um feminicídio que aconteceu no estado do Maranhão, em que é filmado a criança, que inclusive, como você mesmo falou, ela perdeu a mãe, ela viu a mãe sendo morta. E aí perguntou, a pessoa disse, por que você está sujo? Aí ele fala, porque minha mãe não está mais aqui para cuidar de mim. Eu arrepio, doutora, porque assim, é uma dor tão grande que essa criança passou. Ela não só viu aquela mãe ser morta, ela perdeu para sempre a referência, aquela que seria responsável por cuidar dele. E a gente não tem como mensurar esse impacto na vida dessa criança, até como a gente falava aqui, na questão também de reproduzir, né? Porque ao passo que essa criança se choca, ela começa a reproduzir, por vezes, esse padrão de comportamento do pai. Não é? Por quê? Porque ela nunca viu uma outra forma de resolver a situação, sempre com violência. Exato. E aí a preocupação maior é essa, né? Não só sequelas para essa criança emocional, comportamental, como realmente eu acredito que deve ter até institutos, órgãos, né, doutora, de apoio a essa família que sofre feminicídio aqui no Piauí. Você poderia falar um pouco? É toda uma rede de proteção. E todos os órgãos, eles têm que ter a noção da sua responsabilidade. O município, através de uma assistência social, de um conselho tutelar efetivo, de acolhimento, por exemplo, dessa criança e da adolescente, a questão da assistência social, de acolhimento a essa mulher vítima de violência, projetos, por exemplo, de profissionalização da vítima para que ela saia do contexto de violência. Então, não é só dizer, mulher sai de casa. Eu também tenho que dar um aparato, um acolhimento para que essa mulher tenha uma estrutura para sair, porque a gente já conversou. Muitas mulheres permanecem porque são economicamente dependentes. Então, é de uma responsabilidade gigantesca que todos aqueles que fazem parte da rede de proteção realmente atuem de forma efetiva. Políticas públicas urgentes. Exatamente. Sempre, não é? Eu acredito que com essas notícias, né, como você colocou, doutora, o lado bom é que existe aí um aumento desse movimento de prevenção também, né, de pós-venção, vamos dizer assim. E, doutora, existe um momento para isso? A mulher, ela começa a ter toda essa rede, esse suporte, logo ali no início, em que ela pede essa medida, ou existe ali, não, deixa o processo andar mais, deixa ele ser condenado, deixa se provar que, de fato, aconteceu? Existe esse momento? Olha, eu vou citar o trabalho fantástico que é realizado pela Casa da Mulher Brasileira. Sim. Nós temos em diversas cidades do Brasil, aqui no Piauí nós temos aqui em Teresina, em que há o acolhimento dessa mulher desde o momento em que ela comparece à delegacia para registrar a ocorrência e pedir, por exemplo, a medida protetiva. Então, existe, por exemplo, um atendimento psicossocial dessa vítima. A depender da situação, a Casa da Mulher Brasileira tem uma espécie de abrigo, ou seja, um acolhimento momentâneo. Na Casa da Mulher Brasileira tem o Poder Judiciário já atuando, nós temos a Vara de Violência Doméstica e Familiar, o Ministério Público também. Então, é um trabalho, como eu disse, a rede de proteção atuando num único ambiente. Eu tive a oportunidade de conhecer, vi um espaço voltado, inclusive, para a criança lá tem, naquele momento de registro, de acolhimento, um espaço reservado para as crianças, né, filhos da vítima, estarem num local condizente com a sua idade. Agora, é algo que tem que ser replicado dentro das suas devidas proporções nos municípios. Que tal os municípios chamarem para si a responsabilidade no sentido de criação de casas abrigo e casa de passagem? Sim. Em que essa mulher é acolhida enquanto, por exemplo, a medida protetiva não sai, né, que o Poder Judiciário tem até 48 horas para decidir. Então, excelente. É algo que pode ser replicado, sim, nos municípios. E eu acho que é urgente, né, porque toda essa rede de apoio ali naquele momento eu acho fundamental, não é? Porque muitas vezes a mulher
ou não volta, ou a mulher sai dali e tem algo pior, porque a gente vê que muitas mulheres não denunciam ainda por medo, né? Porque elas vão voltar e vão estar com o agressor. Não tem para onde ir, né? Como a gente sabe, dependem financeiramente do agressor. E como é que uma mulher dessa vai denunciar, né? A gente lembra da pandemia. Na pandemia, tivemos que ter várias formas de denúncias, de comunicação, de gestos, porque essa mulher vivia dentro de casa com o agressor. Então, como são importantes essas políticas, não é, doutora? Verdade. Doutora, eu queria que você falasse um pouco agora sobre essas penas, o que pode acontecer com esse agressor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, que eu acredito que a gente ouve muito falar no crime em si, mas e as punições, como é que são feitas, como é que são aplicadas ao agressor, a pessoa que pratica o feminicídio, né, no caso ali de lesão corporal, no caso de uma violência mais grave, para a população ter uma noção também. A legislação... Sim, a lei existe e a lei é aplicada, pode até demorar às vezes, né, porque a gente vê muitas vezes as pessoas reclamando da impunidade, né? Olha, a legislação, ela tem, lógico que a gente não tem que ir para apenas o viés do punitivismo, ou seja, a gente vai resolver o problema aumentando as penas. Mas na minha perspectiva, eu acho que tudo que pode ser utilizado para que a gente consiga minimamente inibir esse agressor é importante. O feminicídio, por exemplo, teve alteração na quantidade de pena, em que a pena máxima partiu agora para 40 anos, ou seja, a lei tratando com maior rigor em relação a isso. Então, citei o exemplo aqui no Piauí de leis que estabelece a criação de uma lista de condenados, porque assim, a gente não pode esquecer que vivemos num Estado de Direito e uma pessoa ela só pode ser considerada culpada depois do trânsito em julgado da sentença, né? Então, ninguém pode figurar, por exemplo, aqui no Piauí, é claro, você vai figurar nessa lista após você ser condenado de forma definitiva. Então, tudo isso caminha para que esses, como antigamente dizia, em briga de marido e mulher não se metia a colher, tudo caminha justamente hoje no sentido contrário. Inclusive, o legislativo colocando sim a colher e salvando essa mulher. Todos chamando a responsabilidade, não é só segurança pública, poder judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, mas o legislativo, que é aquele responsável por fazer as leis, ele tem que chamar para si a responsabilidade. Inclusive, essa denúncia pode ser feita por terceiros, não é, doutora? Exatamente. Sem se identificar, porque muitas vezes você é vizinha de uma mulher. Eu queria até que você falasse sobre isso, né? Sobre essa denúncia, como é importante, muitas vezes você está ali do lado de uma pessoa que ela está sempre chamando por socorro, gritando, você ouvindo brigas ali, e você pode fazer essa denúncia, né, doutora? Exato. E deve. Deve. E não é somente uma obrigação da vítima, é de qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma mulher sendo vítima, como você mesmo falou, um vizinho, um parente. Então, temos canais em que é possível a realização da denúncia sem que o denunciante seja identificado. O Disque 180, que esse ano fez, né, completou 20 anos. Quantas vidas foram salvas através do Disque 180? Nós temos 190, que é a Polícia Militar em situação flagrancial, as delegacias de atendimento especializado à mulher. Cito o trabalho da Casa da Mulher Brasileira. Aqui no Piauí nós temos o WhatsApp Ei Minha Irmã Não Se Cale, da Secretaria das Mulheres, o Salve Maria, o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Então são diversos canais em que é possível a realização da denúncia e o denunciante não é identificado. O que não pode é ficar calado. Doutora, e tem assim um local que a pessoa entra ali num site e encontra tudo isso, né? Porque por vezes ali ela está num momento muito, vamos dizer assim, já num momento ali de violência e ela não sabe para quem procurar. O que é que você aconselha? 180 logo, 190, entendeu? Ou se ela... Depende da situação. Porque nem sempre todo mundo grava, né, esses vários canais. Eu tiro porque na Defensoria é órgão público e a gente sempre diz, olha, tem o atendimento tal, na vara civil é aqui, e aí sempre ela volta. Onde é que é essa aqui, doutora? Né? Então, qual é aquele assim que, não, vou ligar para esse, que esse aqui me encaminha para outro e é o principal? Se está acontecendo a violência, que é o que a gente chama de flagrante, 190, Polícia Militar. É algo que tem que ser de imediato.
não está acontecendo, você está tendo conhecimento, por exemplo, que a sua vizinha de forma recorrente está passando por um contexto de violência, 180, né? Que é justamente o canal relacionado à denúncia da violência doméstica familiar. Então, é tudo caso a caso. Mulher, você está vivendo violência, procurar uma delegacia de atendimento à mulher no local onde você vai ser dada a oportunidade de pedir a medida protetiva. Lá você vai ter justamente a orientação jurídica. Então, assim, procurar saber. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que não têm acesso à informação, mas essas orientações básicas eu acho que consegue minimamente suprir, né, essa falta de conhecimento. Sim, por isso que a gente quis reforçar, né, porque no momento ali de angústia, num momento ali urgente, a pessoa tem... Qual é o número que eu ligo? É como o SAMU, como, né, você tem que saber ali, naquele momento. Doutora, muito obrigada, nós estamos finalizando aqui. Então, falar sobre violência doméstica é falar sobre prevenção, informação e responsabilidade social. A violência não começa com o soco, ela começa no controle, no medo, na humilhação e no silêncio. E quanto mais cedo a sociedade reconhece esses sinais, maiores são as chances de proteger vidas de mulheres e de filhos que convivem com esse cenário. Que este programa sirva como um alerta, mas também como um caminho de esperança. Existem leis, existem instituições e existem pessoas preparadas para acolher, proteger e orientar. Doutora Natália, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Foi excelente, muito esclarecedor. Eu acho que foi assim, um bate-papo valioso aqui para toda a sociedade, especialmente mulheres. E especialmente nesse momento, né, tão difícil que a gente vem enfrentando em relação a esse tipo de violência. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que se tratar sobre esse tema, a gente vai estar salvando vidas. O conhecimento, ele liberta e salva vidas, sim. Muito, muito obrigada. E com essa mensagem, nós encerramos o Família na Real de hoje. Até o próximo programa. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.